o fundo previdenciário e o fundo financeiro. O fundo previdenciário hoje paga 20% das pensões e dos salários dos inativos. O fundo financeiro é aquele que ainda está a cargo do Estado. Nós pagamos aqui por mês 307 milhões em aposentadorias e pensões, dos quais 70 milhões são do fundo previdenciário. Portanto, 20% já alivia o orçamento do Estado. A Paraná Previdência paga hoje 99 mil aposentadorias e pensões, o que totaliza cerca de 310 milhões de reais por mês. O novo modelo está sendo elaborado por uma equipe formada por técnicos da Previdência, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Administração e também Procuradoria-Geral do Estado. 2h16 agora. Você pode participar da nossa programação se você quiser. Se você tem informações das ruas de Curitiba ou das estradas, mande uma mensagem de texto pra gente com a palavrinha grande no começo, mais um espaço, e a sua informação no máximo 140 caracteres. Você tem que enviar para o número 49124. 4924 com seu nome e profissão. Daqui a pouquinho você confere outras notícias do Paraná. Agora você segue sintonizado na rede Band News FM. Direto de Paris, o correspondente Wilton Blaro. Boa noite, Milton Blay. Boa tarde para você, Cátia Godoy. Milton, se as coisas continuarem como estão atualmente em Trípoli, na Líbia, a gente pode começar a ter nos próximos dias uma situação de emergência sanitária? Pois é, o problema é o seguinte, há um problema de corte de fornecimento de água. As forças pró-Gaddafi na cidade de Sirte, que é a cidade natal do ex-Estado líbio, cortaram parte do abastecimento, 2/3 do abastecimento de água de Trípoli, segundo um relatório do Relatório Humanitário da União Europeia. A água utilizada na capital é proveniente de um rio artificial que aproveita os recursos do subsolo do Saara, do deserto, e foi construído pelo governo de Gaddafi. A válvula que conduz a água até Trípoli foi bloqueada pelos soldados do regime. De acordo com o documento, algumas regiões de Trípoli estão sem água há 3 dias, obrigando assim as organizações humanitárias a transportar alimentos e outras provisões por vias marítimas e terrestres. O Programa Alimentar Mundial informou que um navio transportando 500 mil litros de água deverá chegar à capital amanhã, quarta-feira. O fornecimento de combustível também foi interrompido durante as batalhas e apenas energia elétrica disponibilizada por geradores, o que é insuficiente para assegurar os atendimentos nos hospitais. De acordo, portanto, com o Conselho Nacional de Transição, o futuro governo líbio, são necessárias 250 mil toneladas de combustível na capital para suprir as necessidades da população. Isto no momento em que os rebeldes anunciam que a batalha final na Líbia é iminente, Cássia. Milton, nós temos uma outra notícia relacionada àquela região, agora a Síria. A União Europeia tomou uma decisão em relação ao petróleo sírio? Pois é, a União Europeia condena novamente a Síria no momento em que a repressão dos manifestantes pelo regime fez hoje pelo menos mais 7 mortos. Catherine Ashton, que é a chefe da diplomacia europeia, expressou essa preocupação, mas além das palavras, a União Europeia pretende utilizar a arma econômica contra a Síria, tendo em linha de mira as exportações do petróleo. A informação veio de várias fontes diplomáticas e mesmo se ela ainda não é oficial, deverá ser anunciada até o final desta semana. Os 27 países membros estão de acordo quanto ao embargo sobre o petróleo sírio. Essa não é a primeira vez que a União Europeia toma medidas contra a Síria desde o início da repressão. Já congelou os bens do presidente Bashar al-Assad e 50 outras personalidades do regime sírio, e dessa vez a Europa pretende bater mais forte. É verdade que ela segue o exemplo dos Estados Unidos, que já decretaram o seu próprio embargo há 12 dias atrás. Mas essa medida era sobretudo simbólica porque a Síria não vende praticamente petróleo para os americanos. Em contrapartida, os países europeus
compram praticamente todo o petróleo sírio. Essas exportações representam mais de 1/4 das receitas do Estado árabe. As sanções europeias seriam, portanto, consequentes. Cássio Godoy. Obrigada, doutor Blay. Até amanhã. Grande abraço. Leitores de códigos de barras, tudo o que a sua loja precisa. Com a Ematec, tudo fica muito mais simples e eficiente. Acesse ematec.com.br ou ligue 0800 708 3632. Ematec, soluções para vender melhor. 2h21 pelo horário de Brasília. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe reduz a projeção de crescimento da região de 4,7% para 4,4% em 2011. A queda na estimativa se deve ao menor desempenho dos países sul-americanos. O destaque de Brasília, Rogério Lisboa. A presidente Dilma Rousseff afirma que 9 estádios da Copa do Mundo vão ficar prontos até dezembro de 2012. Segundo ela, os obstáculos à construção Itaquerão e São Paulo já foram superados. Dilma afirma que estão sendo criadas as condições para o início das obras na Arena das Dunas, em Natal. Do Rio de Janeiro, Adolfo Fusinato. Pelo menos 10 bueiros foram isolados nas proximidades das avenidas Almirante Barroso e 13 de Maio, no centro do Rio, para evitar novos acidentes e apurar as causas da explosão mais recente. Até a última sexta-feira, a empresa Concremate, contratada pela Prefeitura, havia detectado 9 bueiros com alto risco de explosão na cidade, 2 no centro e 7 em Copacabana, na zona sul da capital. A informação agora é de Portugal, com Vitor Xavier. O Ministério Público de Contas tenta impedir reajuste de salário aos vereadores de Porto Alegre. A partir do próximo mês, o vencimento dos 36 vereadores da capital gaúcha passa de 10 para 14 mil reais. O Procurador-Geral de Contas, Geraldo Dacarino, reforça que há inconstitucionalidade da lei que vincula o reajuste dos vereadores aos deputados. Agora a manchete do basquete, André Coutinho. Também coloca pingando na quadra em Mar del Plata, na Argentina. O Brasil vai enfrentando a Venezuela, empatando por 24-24 no primeiro quarto. É um belo jogo de basquete. O Brasil tentando uma vaga para a Olimpíada. Agora são 2h23. A gente tem informação direto de Belo Horizonte, de Peter Miranda. Representantes do Sindicato da Arquitetura e Engenharia e também administradores do Portal 2014 participam neste momento de um seminário que discute as oportunidades do Brasil durante a realização da Copa do Mundo. O evento reúne especialistas e profissionais ligados à preparação da cidade de Sexo para discutir quais serão os desafios, os problemas e também as oportunidades desse Mundial aqui em 2014. Esse seminário já passou por Recife, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e agora é realizada aqui na capital mineira. Belo Horizonte tem sol e calor nesse momento, temperatura de 30 graus. Da capital mineira para a capital federal, as medidas do Programa Brasileiro de Estímulo à Indústria esperam a aprovação do Congresso Nacional. O governo Dilma Rousseff deve ser concluído sem atingir o nível de investimento dos países vizinhos. Países como a Colômbia, o Chile e o Peru investem cerca de 25% do produto interno bruto. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, reconheceu que a taxa de investimento no Brasil ainda é baixa. Ele espera que as ações do Programa Brasil Maior de estímulo à indústria, anunciadas no início de agosto, ajudem a elevar o nível de investimento, mas ainda abaixo da média de outros países. 19% ao início de março, a meta do Plano Brasil Maior é chegar a 22,4% de investimento em 2014. Ainda não é os 25% que nós queremos, mas no prazo de 3 anos, nós saltamos de 19% para 22,4%, teríamos já feito um avanço extraordinário. Algumas das medidas anunciadas no pacote de estímulo à indústria no início do mês foram criticadas por empresários dos setores beneficiados. Durante as últimas semanas, o ministro chegou a dizer que a desoneração poderia ser revista, mas agora admite que as alíquotas de tributação sobre o
que separar dois segmentos, porque tem móveis de madeira e móveis de aço. O setor de tecnologia de informação também já está acordado ao 2,5% sobre o faturamento. As medidas de desoneração tributária do Plano Brasil Maior dependem de aprovação do Congresso Nacional. O ministro Fernando Pimentel veio ao Senado apresentar detalhes do pacote e buscar apoio na votação. Brasília, Vitor Boiadian, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Temos agora informação direto de Curitiba. Júlio Nunes. Mais de 90 mil pessoas que trabalham na área de educação do Paraná estão paralisadas hoje em todo o estado. Essa é a estimativa do sindicato da categoria. Professores, educadores e funcionários reivindicam o aumento de salários e melhores condições de trabalho. A paralisação já é realizada há 22 anos e relembra o dia 30 de agosto de 88, quando um grupo de mais de 150 professores foi recebido pela Polícia Militar com cavalaria, cães e bombas de efeito moral. Várias pessoas ficaram feridas no episódio e desde então a data ficou marcada na história dos professores do Paraná como um símbolo de luta. Mesmo debaixo de chuva, os professores caminharam para o centro de Curitiba e depois entregaram a pauta de reivindicações ao governador em exercício e secretário estadual da Educação, Flávio Arce. Curitiba tem tarde com chuva, neste momento 15 graus. Bolsa de Valores de São Paulo sobe neste momento 0,7%. Já foram negociados na Bovespa hoje 2.800 milhões de reais aos 55.200 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones tem queda de 0,2% e a Bolsa Eletrônica Nasdaq tem baixa de 0,1%. Na Europa, pregões já encerrados,
Requião e Pessutti. Por 4 votos a 2, as contas foram aprovadas. O Ministério Público havia apontado 6 irregularidades e recomendado a desoneração das contas. Os problemas apontados são déficit de 3 bilhões de reais com a Paraná Previdência, descontrole com dívidas judiciais, falta de transparência, não aprovação no mínimo 12% da receita em saúde, falta de repasses a fundos especiais e uso de créditos especiais ilimitados. Mesmo diante dessas recomendações do Ministério Público, do Tribunal de Contas, as contas de Requião e Pessutti referentes a 2010 foram aprovadas. Os 4 conselheiros que votaram a favor são Nestor Batista, Hermas Brandão, Caio Soares e Artagão de Matos Leão, que era o relator do caso. Os conselheiros que votaram contra, Ivan Bonilha e Heinz Herwig. 34 minutos agora, está preso no centro de triagem 2 em Taquara, onde continua ex-funcionário da Assembleia Legislativa, Afonso Marinho de Oliveira, acusado de ter participado do esquema de desvendamento do caso ano passado. Ele confessou ter facilitado a nomeação de candidatos para cargos no Legislativo. Ele se entregou à justiça no processo de depoimento do Paraná. Na conversa com os promotores, Oliveira admitiu que forneceu documentos de pelo menos 12 funcionários para que fossem abertas contas falsas em cargos comissionados nos gabinetes administrativos da Alep. De acordo com o promotor Denilson Soares de Almeida, o acusado contou que o responsável por movimentar essas contas era o ex-diretor da Assembleia, Arthur Miguel, mais conhecido como Bibinho, e era para Bibinho que Oliveira trabalhava em uma imobiliária no centro de Curitiba. Na verdade, o Arthur Miguel era quem movimentava as contas dele. Ele que tinha os cartões bancários e pegava o site. O seu Dalva disse que prestava serviços particulares no shopping, administrando os imóveis dele e por conta desse trabalho de outros eventuais que eram feitos, ele recebia uma remuneração fixa, até que não correspondia ao salário que ele recebia, era inferior ao salário que ele recebia no serviço. O salário real do acusado é de 9 mil reais mensais, mas o dinheiro dele na Assembleia do mês era de 20 mil reais. O depoimento de ontem reforça as denúncias apontadas pelo Ministério Público. Ao longo do meio foragido, Oliveira foi denunciado pelo INPE pelos crimes de formação de quadrilha, desvio de dinheiro, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O órgão afirmou que apenas com a contratação dos parentes de Oliveira foram desviados cerca de 26 milhões de reais. 2 horas e 36 minutos agora. Daqui a pouquinho você ouve mais notícias. Você segue sintonizado na Rede Band News FM. Muito calor na região sudeste, máximas agora à tarde, 33 na capital paulista, 34 em Campinas, 39 graus em Ribeirão Preto, 36 no Rio de Janeiro e 29 em Belo Horizonte. Agora amanhã o tempo muda. A chegada de uma frente fria vai deixar a quarta-feira com tempo nublado, chuva e frio, principalmente em São Paulo. Vai esfriar mesmo amanhã. Na quinta-feira para de chover, o frio continua entre São Paulo, Rio e Sul de Minas até sexta-feira pelo menos. E essa mesma frente fria é a responsável pelos temporais que já ocorreram no sul do país. E ainda tem mais previsão de chuva, inclusive com risco para grandes do Paraná. Máximas hoje, 17 em Porto Alegre e 26 ainda em Curitiba. Brasília tem máxima de 31 graus em nada de chuva até meados de setembro. Salvador tem máxima de 27 graus com chuva isolada. Desília Branco, para meteorologia, para a Rádio Band News FM. Giro Business, do Sérgio White. Oferecimento Edgar, Amiga Logista e Mematec, sistemas de gestão, equipamentos e serviços para o varejo. O tema da semana, a indústria da construção civil e conosco, Marisa Barroso, presidente do Mexican Brasil, que detém a marca Lu. A tributária imposta a todos, se não a grande maioria dos setores da economia natural, da construção civil, da construção não é diferente. Uma taxa tributária imposta a cerca de 30%. Já informa a indústria percebe essa taxação, como administra esse tributo para conseguir ser competitivo. Eu acho que já está provado que com a redução da carga tributária, como aconteceu já em certos materiais de construção com a redução do IPI,
que isso automaticamente gera mais empregos, né? Com a redução de IPI que foi feita pelo governo, houve um aumento de 1,4% na taxa de emprego e também uma maior contribuição ao PIB do país. Se você vê a carga trabalhista, por exemplo, na indústria de construção civil no Brasil, a carga trabalhista representa cerca de 40% do lucro das empresas que atuam no setor de construção civil. Nos Estados Unidos é 9,6%. Né? Então isso dá para ver claramente que você tem a possibilidade de crescer mais rápido se você tem uma carga menor de impostos. Carga tributária é um tema que incentiva a informalidade. No caso da mão de obra na construção civil, algo em torno de 60%. Em materiais de construção, a informalidade representa 27%. É fato que a alta carga tributária para a construção civil incentiva a informalidade no setor? Eu acho que ela cria um problema de competitividade, né? Porque as empresas que trabalham 100% dentro da formalidade, como é o caso da Manco, elas sofrem a consequência de as empresas que vendem com meia nota, que entregam produtos com uma qualidade inferior, porque não existe também uma fiscalização rigorosa sobre o produto, que o produto esteja dentro da norma brasileira. E, obviamente, isso traz um problema de competitividade no país. Você, pagando todos os impostos, você automaticamente está oferecendo um produto de maior qualidade, mas que no momento de competir, muitas vezes você está competindo com uma empresa que não trabalha da mesma maneira. Realmente um problema sério que o Brasil é enfrentando e que não é diferente da construção civil. Conosco, Marise Barroso, presidente da Mexiquem Brasil, que detém a marca Manco. O tema da semana, construção civil. Doutor, meu cachorro engoliu um cartão de crédito. Mastercard ou Visa o cartão? Ué, e tem diferença? Bom, a diferença é que se fosse o cachorrinho da Redcard, ele aceitaria Mastercard e Visa, né? E o cartão sairia bem mais rápido. Não é todo mundo que passa Mastercard, Visa e os principais cartões do mercado de um jeito tão fácil e rápido. Quem tem Redcard passa. E sem precisar trocar a maquininha. Redcard, amiga do lojista. www.redcard.com.br. Hoje, às 11h30 da noite.